Bom dia, irmãos. As crianças liberadas para o culto infantil, as 3 faixas etárias, de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 11. Os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias, vamos encerrar hoje o capítulo 7 do livro de Atos. E aí eu quero reforçar algo importante que foi dito até pelo diácono Mateus antes aqui. Os cânticos, eles devem ser ruminados por nós, ou seja, nós devemos prestar atenção na letra daquilo que nós cantamos e se nós de fato estamos comprometidos com aquilo. E por que eu digo isso? Porque hoje nós cantamos o segundo cântico, Seguirei ao meu bom mestre. Onde quer que o Senhor me mandar, eu irei. Mas será que se o Senhor me mandasse para o mesmo lugar que Estevão, eu estaria realmente disposto a ir? Será que se eu soubesse que o meu fim seria o mesmo fim deste homem de Deus, eu cantaria esse cântico, Seguirei ao meu bom mestre. Onde quer que ele me mandar, eu irei. Se eu soubesse que eu iria pregar diante de uma plateia hostil e que eu correria riscos reais de morrer ali, será que eu iria realmente? Esse é o ponto, irmãos. Às vezes a gente canta com facilidade no tempo presente algumas músicas, porque nós vivemos um momento de intensa tranquilidade, de paz, de conforto. Então cantar, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que ele me mandar, eu irei, pode ser fácil para nós. Mas aí a gente tem que sondar o nosso coração. Será que eu realmente estou disposto a fazer isso que eu cantei? Irmãos, às vezes a gente não para pensar nas implicações que existem a partir do momento que alguém afirma, eu sou cristão. Então, às vezes a gente não para pensar no que isso de fato significa. Quando nós adotamos esse nome para nós, quando nós dizemos, olha, eu sou cristão. Quando nós pegamos o Cristo de Deus e adotamos como parte de nós, o que isso de fato significa? Se eu afirmo ser cristão, eu estou dizendo que eu sou o quê? Um discípulo de Jesus. Que eu sigo os seus passos, que eu sigo os seus ensinamentos. E eu passo a carregar o seu nome comigo por conta de uma associação pessoal com ele. Eu me identifico com Jesus. Eu quero ser como ele. Eu quero andar como ele. Eu quero seguir os seus ensinamentos. Por isso eu sou cristão. E eu creio que ninguém vai discordar que falar isso é muito fácil hoje em dia. É muito fácil alguém dizer, eu sou cristão. Uma afirmação que é dita com tamanha facilidade, mas que quando nós paramos para pensar um pouquinho mais profundamente no que isso de fato significa, nós vamos começar a observar uma grande responsabilidade que nós carregamos a partir do momento que nós dizemos, eu sou cristão. Qual o custo do discipulado, irmãos? As pessoas hoje esquecem que há um custo em ser discípulo de Jesus. De que forma nós realmente passamos a seguir os passos de Jesus? Para muitas pessoas, ser cristão se resume a frequentar algum culto evangélico. Passou a frequentar, se tornou cristão. Para outros, isso é ainda mais raso. Ser cristão significa ter algum tipo de espiritualidade que está associado a essa pessoa que já viveu há muito tempo atrás. Ah, eu acredito em Jesus, então eu sou cristão. A verdade, irmãos, é que na mentalidade de muitos, ser cristão não traz custo algum. Ou seja, não há nenhum tipo de mudança real e prática na vida de quem diz ser cristão. Mas aí quando nós vamos para a Bíblia, e quando nós olhamos para histórias como a história de Estevão, que está aqui presente neste livro que nós estamos analisando, nós podemos ver que em algumas circunstâncias,
Isso pode significar, irmãos, ter que enfrentar sofrimento semelhante àquilo que Jesus enfrentou neste mundo. Para algumas pessoas, ao longo da história, ser cristão significa trilhar o mesmo caminho de morte. Existe uma igreja perseguida no mundo. Uma igreja onde para a pessoa dizer ser cristã, ela vai enfrentar a oposição de todas as formas, correndo risco dentro do seu próprio lar, perder a própria família por conta disso. Existe um custo muito grande associado em alguns lugares a ser cristão. A história de Atos nos mostra isso. Mas deixa eu lembrá-los de algo que Jesus falou e que é um texto muito conhecido e que reflete muito bem o que nós veremos hoje no texto aqui. Lá em Lucas, no capítulo 9, versos 23 a 24, Jesus ele disse claramente aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. É isso que Jesus disse aos seus discípulos. E quando você confronta essas palavras de Cristo com o cristianismo que nós hoje normalmente vemos por aí, irmãos, não tem como você não olhar e dizer, tem algo errado aqui. Ou as pessoas não entenderam o que Jesus disse, ou esse cristianismo que nós temos visto não é o cristianismo bíblico. Será, irmãos, que se nós soubéssemos o custo do discipulado e que esse custo fosse ter que enfrentar o que Estevão enfrentou, será que se você soubesse disso, que o custo para ser discípulo é seguir os passos de Estevão, será que você estaria aqui hoje buscando a Cristo? Será que nós sairíamos por aí espalhando eu sou cristão? Irmãos, pensar sobre isso me levou a algumas meditações pessoais. Eu sempre digo, né, a pregação, em primeiro lugar, é um devocional para o pregador. Ao longo da semana, fico estudando o texto e fico meditando, vendo as implicações, pensando em como trazer o texto de uma maneira prática. Isso me levou a alguns questionamentos acerca da minha própria fraqueza. Será que eu estou disposto a isso? Será que se eu soubesse que hoje eu iria pregar não para pessoas dispostas a ouvir, pessoas não dispostas a ouvir, pelo contrário, pessoas com as pedras nas mãos, prontas para acusar e para jogar, será que eu iria lá? Eu não sei, irmãos. E diante dessa fraqueza, o que eu posso fazer é orar a Deus e pensar, Senhor, como eu posso ter essa mesma coragem de Estevão? Senhor, eu quero ser como ele. Eu quero ser como alguém que não mede os custos, que não fica calculando, que não fica pensando, mas se eu falar, as pessoas vão me rejeitar. Como conseguir ter essa firmeza, essa coragem, esse desejo de ser obediente, não importa onde isso vai me levar. Mesmo que essa obediência me leve à morte. Senhor, como eu posso ser assim, Senhor? Me ensina, me ajuda. E eu acho, irmãos, eu acredito que o texto que nós temos diante de nós é precioso aqui para nos dar uma direção sobre isso. Qual cristão não gostaria de ser como Estevão? Qual cristão não gostaria de ter essa coragem? Então nós veremos aqui que essa confiança contagiante de Estevão, ela nascia, ela brotava de uma convicção que Estevão mesmo tinha sobre o lugar de Cristo na sua vida. A partir do entendimento correto sobre quem é Jesus, sobre a posição que ele ocupa, nós podemos então tomar uma decisão. Eu vou
crer nesse Jesus e vou segui-lo até o fim, custe o que custar, porque eu creio que ele está onde ele diz estar. Ou senão, eu vou chegar a uma conclusão e dizer, eu rejeito. Eu não acho que Jesus seja isso aí, não. E aí então viver a vida como você quer, como você mesmo deseja viver. E antes de nós lermos essa parte final do capítulo 7, eu preciso relembrar algumas informações importantes para nós não esquecermos o contexto aqui. Talvez seja a sua primeira pregação, a primeira pregação que você vai ver nesse texto, então eu quero lhe ajudar a entender o que está acontecendo neste momento. Estevão, ele é um discípulo de Jesus. Ele não é um apóstolo, ele é alguém que auxilia o ministério dos apóstolos, ou seja, ele anda com os apóstolos. E ele ajuda os apóstolos para que eles possam se dedicar à pregação e à oração. Por mais que nós vemos aqui Estevão pregando, também era função de Estevão anunciar o evangelho. E por isso nós vemos Estevão, ao longo desse capítulo 6 e 7, envolvido em debates em algumas sinagogas judaicas. Estevão ele ia até esses locais onde os judeus se reuniam para estudar a palavra e ele pregava publicamente que a palavra aponta para Jesus ser o Messias. E ele ia lá e defendia que Jesus é o Messias de Deus, que os judeus tanto esperavam. E o texto diz que ninguém conseguia argumentar contra Estevão. Estevão estava cheio de poder, cheio do Espírito de Deus. E ele deixava os seus opositores sem palavras, sem conseguir argumentar contra ele, ao ponto de que esses adversários de Estevão passam a fazer falsas acusações contra ele. E levam ele até um tribunal para ser julgado, o Sinédrio, que era o tribunal judaico da época, que julgava as questões relativas ao povo judeu. E eles usam falsas acusações, dizem que, olha, esse homem aí está pregando contra o templo, nosso local sagrado, ele prega contra Moisés. Enfim, ele prega contra a teologia que nós acreditamos. E Estevão, ao invés de apenas se defender ali, dizer, não, eu não estou falando nada disso. Estevão ele não se preocupa com a sua defesa. Pelo contrário, ele parte para o ataque. Ele faz um longo discurso dizendo que os judeus ali naquele momento estavam apenas repetindo os erros do passado. Estevão pega cada história, cada episódio do passado de um povo rebelde, desobediente contra Deus e aplica a eles ali. Olha, vocês são como os israelitas do passado que rejeitaram Moisés, que foram desobedientes, que foram idólatras. Vocês mais uma vez fazem as mesmas coisas, vocês matam os profetas. E aí então isso gera uma reação. E é isso que nós veremos hoje. Nós veremos essa violenta reação que ocorre ao fim das palavras de Estevão. Nós veremos aqui o relato histórico do primeiro mártir da era cristã. O primeiro mártir da história da igreja. A primeira pessoa que foi morta pelo motivo de pregar e ensinar sobre Jesus de Nazaré. Então vamos fazer a leitura de Atos 7, dos versos 54 a 56. E depois você mantém a sua Bíblia aberta que nós vamos analisar o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem isto, o discurso de Estevão, o longo discurso de Estevão, depois que eles ouviram tudo o que Estevão tinha a dizer, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu.
Irmãos, eu quero destacar aqui, com base nesse texto, a posição que Jesus ocupa hoje. Onde Jesus está? Qual é a sua posição? Quem ele é? E como reagem aqueles que rejeitam essa posição de Jesus em suas próprias vidas e a reação daquele que crê em Jesus e que decide seguir os seus passos. E aqui eu reforço, é muito importante entendermos isso. É muito importante entendermos essas coisas. Especialmente o lugar que Jesus ocupa. Por quê? Porque a maneira como nós vamos seguir Jesus, ela está diretamente relacionada ao meu entendimento sobre quem Jesus é. A maneira como eu dedico a minha vida a seguir os passos de Jesus está diretamente relacionada ao meu entendimento do lugar que Jesus ocupa. O lugar real de Jesus. E o lugar que ele ocupa pessoalmente para mim, na minha vida. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês, através do texto, qual é a real posição que Jesus ocupa hoje. Veja o verso 55 e 56 do texto. Ele diz ali: mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que está à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aí eu gostaria que você voltasse um capítulo antes, aí, em Atos, para lembrar o início desse julgamento. Lá no capítulo 6, verso 15. Capítulo 6, verso 15. É onde começa aqui esse julgamento. Olha o que diz o texto ali. Versículo 15 do capítulo 6, ele diz: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Nós analisamos esse versículo aqui, só esse versículo em uma única pregação, mas a ideia aqui é que Deus realizou ali um milagre naquele momento. Deus concedeu a Estevão a aparência de um anjo. Da maneira bíblica de como é um anjo. Deus estava ali autenticando o ministério de Estevão. Deus estava ali autenticando as palavras que aquele homem diria. Deus esteve ali do lado de Estevão, fazendo dele um mensageiro de Deus, que é o que significa a palavra anjo. Deus estava ali dando oportunidade para que aqueles homens ali que iriam julgar Estevão pudesse ver ali um ato sobrenatural, para que ouvissem com atenção o que ele havia ainda de dizer. A esperança era que alguém cresce por meio disso. Então é Deus se colocando presente, autenticando o ministério de Estevão, apontando para a inspiração das suas palavras, mostrando que aquele ali era um homem cheio de graça e de poder. E agora, quando nós vamos ao fim do discurso, nós vemos mais uma vez um ato sobrenatural de Deus. É como se o Senhor quisesse dizer que ele estava presente do início ao fim daquele julgamento. Ele se fez presente do início até o fim. E aí Deus concede agora a Estevão uma visão. Estevão, ele olha para o céu e ele enxerga nessa sua visão Cristo em pé, exaltado a uma posição de autoridade. Ele está à direita de Deus. E isso aqui, irmãos, é um fato extremamente importante. Essa visão, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque desde a ascensão de Jesus, que ocorre no primeiro capítulo de Atos, desde aquele momento, Cristo não havia mais sido visto. Jesus subiu ao céu. E desde então, não se sabe-se mais acerca de Jesus. Além disso, esse texto que nós estamos lendo aqui, esses versículos, a visão de Estevão, é a última vez no Novo Testamento em que Jesus é citado de maneira física, uma descrição física de Jesus sendo visto, até o seu retorno lá em Apocalipse. Então essa aqui, irmãos, esse texto acaba sendo como mais uma evidência de que Jesus foi exaltado por Deus. De que aquilo que Jesus havia dito que aconteceria, aconteceu. Ele está em uma posição hoje de autoridade. Ele está à direita do Pai.
Repare mais uma vez no verso 56, na descrição que ele faz da visão, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aí na sequência nós vamos ver a reação dos israelitas, eles tapam os ouvidos. Eles tapam os ouvidos. Por qual motivo? Por que tanto ódio em relação a essas palavras? Irmãos, porque essa descrição de Estevão aqui remete a uma profecia muito conhecida acerca do Messias. Isso aqui nos leva, e certamente levou um judeu, talvez nós nem tanto, porque eu digo, a gente não tem tanta familiaridade com o Antigo Testamento, mas para o judeu, para um membro do Sinédrio, para um fariseu, para um mestre da lei, irmãos, isso aqui, o que Estevão está dizendo, é ir lá para Daniel. No profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 a 14, onde o profeta fala de uma visão que ele teve. E ele diz assim, sobre a visão: eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho de homem. As mesmas coisas que Estevão está relatando. E o que vai acontecer com esse filho do homem que Daniel viu? O profeta diz: e foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, a visão de Estevão confirma que Jesus, aqueles que eles haviam matado, é o Filho do Homem do profeta Daniel. Confirma Jesus como Rei Messias, que recebe de Deus o domínio, a glória, o reino. Confirma Jesus como o Messias prometido para Israel. Justamente a ideia que eles rejeitavam. É por isso que Jesus foi crucificado. Porque ele dizia ser o Filho do Homem, o Cristo, o Messias. Lembram Mateus 26, versos 64 a 66, onde está ocorrendo o julgamento de Jesus? E aí o sumo sacerdote chega para Cristo e diz: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo como testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Eles perguntam exatamente isso. Nos diga, você é o Messias? Fale para nós. E Jesus responde: é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eram as mesmas coisas que eles tinham ouvido da boca de Cristo. E o que o sacerdote fez, o sumo sacerdote fez nesse momento que Jesus falou? Ele rasga as vestes e diz: blasfêmia. Jesus blasfemou. O que vocês acham? E aí os outros dizem: é digno de morte. Matem esse homem. A visão de Estevão aqui só reforça aquilo que Jesus já havia dito. Eu sou o Cristo. E eu recebi toda a autoridade. Jesus fala isso quando ele volta ressurreto aos seus discípulos, lá em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. O que nós sabemos é que um dia Jesus voltará e ele então consumará o seu reino neste mundo. E aí então o seu domínio será sobre todos os povos. O seu reino jamais será destruído. Então é importante nós entendermos aqui a importância do testemunho de Estevão e da sua visão. Por quê? Porque essa visão aqui confirma que Jesus foi exaltado a uma posição de autoridade. E essa posição Jesus ocupa no céu. O ensino das Escrituras afirma isso. Jesus reina no céu. Jesus reina aqui na terra, neste momento, no coração daqueles que creem. Jesus reina, mas não reina completamente. Por quê?
porque a sua autoridade ainda pode ser resistida. O reino prometido é um reino vindouro, um reino físico que um dia virá. Mas hoje, pessoas como esses membros do Sinédrio, eles podem se recusar a crer. Eles podem se recusar a se submeter à autoridade de Jesus. Eles podem continuar vivendo da sua própria maneira, sem levar Deus em consideração, sem levar a sua palavra em consideração. Hoje, pessoas podem rejeitar o testemunho dos apóstolos. Pessoas rejeitam hoje Jesus nas suas vidas. Rejeitam o evangelho. Todos os dias há pessoas rejeitando a mensagem de Cristo. Mas, irmãos, essa mesma escritura que nós temos aberta diante de nós afirma que essa realidade atual, onde algumas pessoas ainda resistem a Jesus, tem data e hora para acabar. Tem data e hora para terminar. A Bíblia diz que um dia todos se submeterão a Cristo. A Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar. Todo. Alguns em uma postura de reverência e gratidão. Alguns se prostrarão diante do seu Salvador, como aqueles que estão tremendamente alegres e exaltam o seu Rei. Mas haverá pessoas que se dobrarão por imposição diante daquele que é o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E, queridos, eu não estou aqui dizendo a minha opinião sobre isso. Isso não é o que eu acho que vai acontecer. Não é o meu entendimento sobre isso. É isso que a Bíblia diz. É o que as Escrituras afirmam que vai acontecer. Este é um ensino bíblico. E se isso a Bíblia ensina, irmãos, o mínimo que eu e você podemos fazer é considerar. Se a Bíblia diz que um dia todo mundo vai se submeter a Cristo, por bem ou mal, o mínimo que eu posso fazer é buscar saber mais sobre o assunto. Nós temos aqui um livro que perdura há eras, há séculos. E ele afirma que um dia todos estarão debaixo dessa autoridade do Rei Messias. Então, queridos, o mínimo que eu tenho que fazer é buscar. Existe algum fundamento nisso? Será que esse livro merece crédito ou não? Será que eu devo confiar nisso que está escrito aqui? Porque se eu não acredito, irmãos, se eu hoje aqui rejeito isso, mas o relato é verdadeiro, se eu apenas rejeito aquilo que vai acontecer, então o destino que me aguarda não vai ser nada prazeroso. E quando esse dia chegar, eu certamente me lembrarei. Um dia eu fui alertado. Um dia me disseram que isso ia acontecer, mas eu não fiz nada sobre isso. Então lembre-se, a Bíblia afirma que Jesus está em uma posição de total autoridade e que um dia todos se submeterão a Ele. Todos. O que você deve fazer é se questionar desde já. Qual a posição que Jesus ocupa para mim hoje? O que Jesus é para mim? Se a consumação do reino, se a profecia de Daniel ocorresse hoje mesmo e Jesus voltasse com o seu reino, será que os meus joelhos se dobrariam como um ato de adoração? Alegre? Ou se dobrará como um ato de desespero? De alguém que não tem mais esperança? Irmãos, por que essa meditação é importante? Por que pensar sobre isso é necessário? Para todos. Por quê? Porque a posição que Jesus ocupa, para mim, determina a maneira como eu vou segui-lo. Determina se eu o seguirei irrestritamente ou não. Se Jesus é para você o seu Senhor e Salvador, aquele que reina,
aquele que é a autoridade maior no céu e na terra. Se para você Jesus é isso mesmo, eu não tenho dúvida. Você vai segui-lo. Você vai buscar seguir o seu exemplo, os seus passos. Você não fará concessões. Você vai se esforçar ao máximo. Mesmo quando isso for difícil, você buscará seguir ele. Agora, se Jesus não é a autoridade maior, se ele não ocupa o trono aqui dentro, se Jesus é para mim só um amuleto da sorte, como para muitos é, irmãos, um meio de alcançar alguma bênção, um meio de encontrar algum tipo de segurança. Se Jesus é para você isso, ou se ele é apenas um personagem histórico, do qual você nunca vai precisar prestar contas de nada, ou se eu simplesmente rejeito, se eu não acredito naquilo que a Bíblia afirma, então, irmãos, nesses casos, seguir a Jesus não vai ser um alvo na sua vida. Não vai ser. Seguir Jesus será apenas algo opcional, seletivo. Eu escolho aquilo que eu sigo e o que eu não sigo. Mas o que nós faremos a respeito das palavras de Estevão? O que nós faremos acerca da descrição desta visão? Nós creremos nela ou vamos rejeitá-la? E aqui nós vamos encontrar as duas reações possíveis disso. Você tem a reação de pessoas que rejeitaram essa visão e rejeitam Jesus como alguém que ocupa a posição de autoridade. E nós temos a reação de alguém que claramente seguiu os passos de Jesus. Então nós vamos ver primeiro a reação daqueles que não creram. Nós vamos ver a rejeição dos israelitas agora no texto. E essa reação teve início no verso 54. Logo ao fim das palavras de Estevão, eles dizem, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Essa foi a reação depois do discurso. Ela é muito semelhante a reação que eles tiveram quando ouviram Pedro falar de Jesus. Se você voltar aí em Atos 5, verso 33, você vai poder identificar a reação muito semelhante. O que diz o verso 33 aí do capítulo 5? Eles dizem, eles, porém, ouvindo isso, ouvindo a pregação apostólica, se enfureceram e queriam matá-lo. Queriam matar os apóstolos ali. Aqueles que estavam para interrogar, para acusar Estevão, ele percebe que eles mesmos sendo acusados agora. O jogo inverte. Eles se viram culpados de trair e assassinar o justo de Deus, o Salvador de Israel. A reação é a mesma. Mas por que então eles não mataram os apóstolos? Lá naquele capítulo 5. Irmãos, muito provavelmente que a única diferença fundamental aqui é que naquele momento houve a palavra ponderada de um homem, de um religioso chamado Gamaliel, e ele apaziguou a situação. Ele deu uma diminuída nos ânimos, mas agora não teremos a palavra de Gamaliel. Agora eles vão até o fim. E aí depois da visão, nos versos 57 e 58, é dito ainda, eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui eu começo destacando, irmãos, o personagem importantíssimo que aparece pela primeira vez no relato de Lucas. Esse personagem ele vai dominar as histórias a partir do capítulo 13 de Atos, que é Saulo de Tarso. Nós vemos ali Saulo presenciando o martírio de Estevão, consentindo, aprovando o que estava acontecendo. Esses homens, as testemunhas, porque as testemunhas eram as primeiras pessoas a atirar as pedras. Então, eles deixaram a capa para que o braço ficasse bem solto. Eles tiraram a roupa mais pesada para que a amplitude da pedrada fosse maior.
e deixaram com Saulo lá, e Saulo segurou para eles tranquilamente. Saulo era alguém que eles confiavam bastante. Pegaram suas roupas para ele e eles consentiram. Mas, irmãos, eu não vou me adiantar muito, me alongar muito em Saulo, porque ele vai ser o assunto da próxima semana. Eu vou focar mais na reação dos israelitas aqui. Tomados pelo ódio, pela violência. O texto diz que eles arrastaram Estevão para fora da cidade e matam Estevão por apedrejamento. Irmãos, isso demonstra uma reação feita por pessoas que estão dominados pelas emoções. Irmãos, dificilmente isso poderia ser feito legalmente naquele momento da história. Por quê? Porque o Império Romano tinha o controle ali. Lembram que Jesus precisou ser julgado por uma autoridade romana para poder ser morto? E foi até Pilatos. E aí então lá foi autorizado a morte daquele judeu. Há quem defenda que o Sinédrio ele poderia julgar e condenar à morte pessoas que cometessem crimes religiosos, desde que isso não causasse tumulto ou desordem. Irmãos, eles dizem, olha, isso poderia ser tolerado pelos romanos. É uma possibilidade bem remota, porque nós vamos ver no próprio livro de Atos, Paulo, né, quando Saulo se converte, se torna Paulo um pregador do evangelho, por várias vezes eles tentam matar Paulo, e Paulo vai ser defendido pelo Império Romano, por soldados romanos, em várias ocasiões. Então nós vemos que dificilmente isso passaria impune naquele, ou os romanos não tomariam algum partido, ou abririam alguma investigação, a não ser que o governo romano naquele momento estivesse demonstrando muita fraqueza. Que o governador daquele momento não fosse alguém que levasse até o fim essas questões. Pode ser que num vácuo de poder eles se aproveitaram. Mas o que eu acho que fica mais claro é que não foi algo planejado. Eles não planejaram essa execução. Foi uma reação típica de pessoas dominadas pelo ódio, que não mediram as consequências. Que chegaram, arrastaram Estevão para fora, e no impulso, na violência, no ódio, eles vão lá e vão até o fim. Pouco importa o que vai acontecer depois disso. Nosso objetivo foi feito. E aí repare mais uma vez no verso 57, porque a reação aqui chega a ser curiosa. O texto diz que eles gritavam bem alto, ao mesmo tempo que eles tapavam os ouvidos. Gritavam, tapavam os ouvidos. Eles expressavam o seu ódio, a sua raiva com gritos, com insultos, ao mesmo tempo que eles não estavam dispostos a ouvir mais nenhuma palavra que saía da boca de Estevão. Irmãos, essa é a descrição de pessoas que abandonam qualquer tipo de racionalidade e que agem apenas dominados pelos seus pecados, pelas suas emoções. Eles estão ali dizendo, olha, eu não quero ouvir mais nada. Chega! Eu vou fazer apenas aquilo que o meu coração está mandando. E, queridos, esse tipo de reação, ele não se limita apenas a atos extremos de perseguição cristã. O princípio desse tipo de reação se aplica de várias formas. De várias formas. Toda vez que nós fechamos os ouvidos para não ouvir o que Deus diz por meio da sua palavra, porque o nosso objetivo é fazer apenas aquilo que o meu coração diz. Eu não quero saber o que Deus diz sobre esse assunto. Por quê? Porque as minhas emoções me conduzem. Irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não me importa o que dizem sobre isso. Eu vou fazer e pronto. É a mesma reação. Você ignora qualquer tipo de racionalidade em pensar e levar em consideração aquilo que Deus diz para viver as suas aventuras, para satisfazer a sua carne, para viver as suas emoções. Eu quero que você repare algo que Tiago vai falar na sua epístola e que tem muita relação com esse texto aqui. Tiago ele diz lá no capítulo 1, versos 19 a 21, que cada um deve estar pronto a ouvir, mas tardio para falar, e tardio para ficar irado. Olha só como é o oposto.
da reação do Sinédrio aqui. Ele diz, olha, cada pessoa que leva Deus em consideração, esteja pronto para ouvir. Não queira falar. Escute primeiro. Tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus, Tiago diz. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, Tiago diz. Ele diz, olha, esteja sempre atento àquilo que Deus fala na sua palavra. Os ouvidos sempre prontos para ouvir. Ao contrário, irmãos, do que o mundo vai afirmar constantemente para nós. Olha, não, mas essa é a sua verdade. Cada um tem a sua. Irmão, só existe uma verdade. A verdade ela não é relativa, como o mundo diz. Muito menos cada um pode ter a sua verdade. E aqui a verdade está na boca de Estevão. A verdade está nas páginas das Escrituras. E essa verdade diz respeito a Cristo, ao Evangelho, diz respeito ao destino eterno de todos nós. Essa verdade fala em dois caminhos e somente dois. A reação a essa verdade, ela é semelhante, tem duas opções. Fé ou rejeição. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem caminho do meio, irmãos. Muitas pessoas têm tentado abrir uma nova estrada aqui. A rota do discipulado seletivo. O discipulado parcial. O que isso significa? Eu escolho o que eu quero seguir de Jesus. Eu seleciono aquilo que me interessa e rejeito aquilo que não me interessa. Sabe qual que é o significado de fazer isso? É tapar os ouvidos a hora que você não quer ouvir. Ah, isso que o pastor falou, nada a ver. Se não tiver base bíblica, nada a ver mesmo, rejeite. Mas se eu tiver na escritura, você vai dizer o quê? Opa, deixa eu ouvir. Isso é uma verdade que eu preciso saber. Não há caminho do meio. Ou nós abraçamos tudo, ou nós rejeitamos tudo. O que esses religiosos aqui do texto deveriam ter feito era algo semelhante ao que fez Jó. Porque Jó, se você conhece a história de Jó, ele era um homem temente a Deus, que buscava o Senhor, que valorizava a fé. Ele era um sacerdote na sua casa. Mas Jó não conhecia o Senhor. Ele achava que conhecia. Jó falou várias coisas durante o seu sofrimento, que mostrou que ele não conhecia Deus verdadeiramente. Mas aí quando Deus fala com ele, o que Jó diz? Era isso que os religiosos deveriam ter feito diante da palavra de Deus que vinha por Estevão. Quando se depararam com a verdade, eles deveriam ter falado igual Jó quando se deparou com a verdade. Jó disse assim, sou indigno. Que direi eu? Ponho a minha mão sobre a boca. Uma vez falei, mas não direi mais nada. Assim deveria ser todos nós ao nos depararmos com verdades que nos confrontam. Porque haverá momentos onde a palavra vai me confrontar e vai dizer para mim, olha, você precisa abandonar isso na sua vida. O que eu faço? Duas opções. Tampo os meus ouvidos. Não, não é assim. Eu vou seguir o meu coração. Ou eu farei como Jó. Se uma vez falei, não falo mais. Seguirei os teus caminhos, Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Quantas vezes, talvez você mesmo já foi exortado pela palavra a mudar a sua vida, a abandonar práticas pecaminosas, e você não fez como um religioso, com mão nos ouvidos e gritando.
Eu não quero ouvir isso. Talvez até tendo aquela pontinha de prazer, que vontade de dar uma pedrada nesse pastor. Que vontade de dar uma pedrada em quem está falando que eu não devo fazer isso. Porque às vezes as verdades vão nos confrontar, vão nos incomodar. Mas aí quando eu ignoro aquilo que o Senhor fala, quando eu busco fazer a minha vontade ao invés da vontade de Deus, eu estou agindo como? Como um religioso do texto de Atos. Estou seguindo a posição e os passos daqueles que se colocam como inimigos de Deus, que rejeitam Jesus como aquele que tem autoridade. Porque se Jesus tem autoridade, e eu creio nisso, eu tenho que me submeter às suas ordens, à sua palavra, aos seus ensinos. Irmãos, pense na sua vida diária. Você tem seguido os passos de quem? Nós vemos o tempo dos influenciadores, o tempo que cada um tem o seu guru pessoal para seguir. E seguem cegamente. Mesmo no meio cristão, irmãos. Mesmo no meio cristão. Eu não tenho rede social, eu sigo pouca gente, porque o que eu sigo está no WhatsApp. Né? Mas eu acompanho, minha filha tem, e às vezes ela me mostra algumas postagens de meninas cristãs falando sobre a Bíblia, ensinando coisas, e eu olho para aquele ensino e digo, filha, calma, aprecie com moderação, não é bem assim. Por quê? Porque há muita coisa sendo dita, mas nem tudo procede das Escrituras. E aí eu vejo pessoas seguindo certas doutrinas que são ensinadas de maneira cega, sem nem questionar. Nesse caso, o vídeo que ela me mostrou era de uma menina jovem, cristã, que dizia que tinha certas traduções da Bíblia que não deveriam ser lidas. Inclusive uma que nós adotamos aqui na igreja, a NVT. Eu tive que explicar, filha, toda tradução tem os seus problemas. Toda tradução é uma interpretação do original. Nós devemos ter sabedoria, ler todas as traduções, investigar, estudar, se possível, os originais. Mas olha só como isso é perigoso. Se não houver orientação, ela vai simplesmente dizer assim, não, isso aqui não vem de Deus. A menina falou que não vem de Deus. Eu rejeito. Cuidado, irmãos. Quem que nós devemos seguir? A Cristo. Se alguém estiver falando aquilo que Cristo ensinou, siga, vai lá, busque verdade. Do contrário, rejeite. Agora, será que em alguns momentos na minha vida não há também traços de rejeição? Será que no meu coração ainda não há traços de pessoas que não abraçaram a real posição que Jesus ocupa no universo? Será que em alguns momentos eu não faço o discipulado seletivo ou parcial? Escolhendo as verdades que mais me agradam? Irmãos, agora nós veremos a atitude de alguém que realmente segue a Cristo. Nós veremos os passos de Estevão. E esse é um modelo que nós podemos seguir, de um verdadeiro discípulo. É óbvio que nós provavelmente não chegaremos ao fim de Estevão, graças ao Senhor por isso. Mas aqui nós temos um modelo de alguém que não mediu os custos, que não calculou, ele foi obediente até o fim. Então nós vamos ver aqui a decisão de alguém que quis seguir os passos de Cristo. Olha os versos 59 e 60. Diz ali, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Estevão ele está literalmente seguindo os passos de Cristo. Nós vemos as semelhanças, são notáveis. Você começa num julgamento, diante de uma plateia hostil que utilizou falsos argumentos, falsas testemunhas, para condenar e levar aquela pessoa a uma morte violenta.
E aí, neste momento em que as pedras estão acertando Estevão, o que ele faz? Ele amaldiçoa os seus assassinos? Ele clama pela justiça punitiva de Deus? Não, ele faz exatamente o que o seu mestre fez. Quando Jesus entregava a sua vida, Jesus fez uma oração. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. De forma bastante semelhante, Estevão agora ora: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aqui eu quero abrir um parêntese de algo interessante. Existem pessoas que argumentam que no livro de Atos não existe um único texto que afirme de forma clara que Jesus é Deus. De que os apóstolos defendiam a divindade de Jesus. Dizem que a divindade de Cristo não era uma doutrina apostólica. Que nenhum discípulo de Jesus em Atos defende isso. Mas, irmãos, o que diriam da oração de Estevão? O que diriam sobre o entendimento que Estevão tinha sobre Jesus para realizar essa oração? Seria possível alguém orar para qualquer outro ser criado, por uma criatura de Deus? Será que é possível alguém orar por uma criatura de Deus e pedir aquilo que Estevão pede aqui nessa oração? Nós vemos que Jesus, ele orou entregando o seu espírito para o Pai, para Deus Pai. E aí Estevão ora para que o seu espírito fosse recebido pelo Deus Filho. Ninguém pode ser invocado em oração, muito menos ser receptor da alma de alguém, se esse não for o próprio Deus. Como é que algum ser criado pode ouvir a oração de alguém? Se só o Senhor, só Deus é onipresente. Como que um ser criado, um anjo, um homem, pode receber a alma de alguém, se não for Deus? Estevão aqui está apresentando de maneira clara a sua fé na divindade de Jesus. A sua oração expressa isso de forma incontestável. E aí, na segunda parte do seu clamor, igualmente, ele reflete o fato de Estevão seguir os passos de Jesus. Por quê? Porque Jesus, na cruz, ele orou em favor dos seus assassinos. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus orou isso na cruz. E qual foi a oração de Estevão aqui? Senhor, não os condene por causa deste pecado. Um clamor pela misericórdia de Deus. Um clamor para que o Senhor salvasse aqueles homens. Irmãos, se isso não é uma atitude cristã, o que seria? Se isso não é seguir os passos de Cristo, o que seria? Em um mundo onde todo mundo busca justiça própria, que quer que as pessoas sejam condenadas pelos seus crimes, é que nós vemos Estevão intercedendo. Senhor, perdoa. Não os condene por causa disso. Irmãos, essa é uma atitude que não busca o próprio interesse. É uma atitude de alguém que entende qual é o problema deste mundo. Que coloca o valor correto em todas as coisas. Que não busca fazer justiça, mas descansa na justiça de Deus. É alguém que compreende o estrago que o pecado fez no mundo e que olha para os outros com compaixão e com misericórdia. Porque ele sabe que um dia ele também esteve ali junto. Um dia ele também estava perdido. E talvez Estevão imaginasse que talvez ele mesmo, em outros momentos, poderia estar lá jogando a pedra. Ele entende que foi pela graça a sua salvação. Que foi somente a graça que o resgatou daquela situação. E que ele, Estevão, já havia recebido o maior prêmio de todos. Vida eterna. O privilégio olhar para o céu e enxergar o Redentor. Saber que ele está seguro. Que Jesus está em pé, não para salvá-lo ali, mas para recebê-lo.
Provavelmente a esperança que Estevão havia aqui, você percebe no texto que ele grita alto isso, né? Ele fala em alta voz para que eles fossem perdoados. Senhor, não os condene. Eu imagino que a esperança de Estevão era que aquelas pessoas ali pudessem ouvir aquilo e ver o testemunho misericordioso dele que o mundo não enxerga por aí. E fazer com que isso, a menos um, pensasse, opa, mas, cara, olha a atitude. Eu estou matando ele e ele está pedindo para Deus me perdoar. Será que ele não está certo, então? Eu imagino que Estevão lá no fundo tinha essa esperança, talvez alguém ali escute e pondere sobre o que eu falei. E medite nas minhas palavras e possa refletir no que eu disse e então se voltar a Cristo. Neste momento de dor, Estevão descansou nas promessas de Deus. Descansou na certeza do reino vindouro. Descansou na doce visão que Deus concedeu a ele, ao ver o seu Redentor em pé, pronto para receber em seus braços. Irmãos, eu imagino que o Senhor deve ter dito a Estevão, no momento que Estevão chegou lá. E aqui eu estou imaginando, tá? Não estou afirmando que Jesus disse isso, pelo amor de Deus. Mas eu imagino, irmãos, algo que nós lemos nos textos de hoje, de Mateus 25. Deus deve ter aberto os braços para Estevão e deve ter dito, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Sua vida neste mundo foi breve, foi passageira, mas o seu exemplo de fé ficará para sempre. As pessoas para sempre lembrarão da sua história. Muito bem, servo bom e fiel. E é assim que a narrativa encerra a história de Estevão. Lucas ele não nos dá muitos detalhes acerca da sua morte. Não nos dá muita informação. Ele diz apenas no verso 60 que depois que Estevão disse isso, ele morreu. E a história de Estevão, ela segue sendo inspiração para os cristãos. Irmãos, talvez para nós, a gente lê isso aqui de uma maneira até corriqueira, sem muito apego à história. Por quê? Porque nós dificilmente passamos por algo semelhante. Nós não nos identificamos com um cristão em sofrimento, em perseguição, porque nós não passamos além dos sofrimentos normais da nossa vida. Mas pense o quanto a história de Estevão é fonte de inspiração para missionários que estão em locais perigosos. Fonte de inspiração para toda uma igreja sofredora ao redor do mundo. Pensa quantas vezes os nossos irmãos da fé que sofrem coisas semelhantes não devem pegar o texto aqui e encontrar nele forças, coragem, disposição. Texto maravilhoso, uma história maravilhosa. Que seja fonte de inspiração e encorajamento para nós também. A Bíblia diz que só existe um caminho para sermos salvos. O famoso texto de João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz, há um só caminho. Esse caminho é fé em Cristo. Creia e seja salvo. Mas a mesma Bíblia afirma que os que verdadeiramente creem são os que seguem os passos de Cristo. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 16, o apóstolo diz, 1 João, mesmo autor de João, do Evangelho, ele faz um complemento prático da teologia que tem no Evangelho, e ele diz, quem afirma que está em Cristo deve andar como ele andou. Quer saber uma evidência da sua fé? Quer saber se a sua fé é verdadeira? Analise os seus passos. Você anda como Cristo andou? Esse é o ponto, irmãos. Esse texto que nós vimos hoje, nós encontramos aqui pessoas que escolhem um dos dois caminhos. Nós encontramos aqui a reação de pessoas que rejeitaram Jesus.
Rejeitaram Jesus como o Cristo exaltado de Deus. E nós temos a reação de Estevão, um verdadeiro discípulo, que buscou em tudo ser semelhante ao seu mestre. Estevão foi até o fim. Estevão literalmente pegou a sua cruz e seguiu Jesus no seu sofrimento. O que é possível concluir disso, irmãos, é que a decisão de qual lado, qual caminho vamos seguir está intimamente ligado ao entendimento do que temos sobre Jesus. Qual é a posição que Jesus ocupa hoje na sua vida? Para o religioso, aqui do texto, os religiosos, Jesus era só uma pessoa desprezada. Mas para Estevão, Jesus estava no céu, exaltado à direita de Deus. E cada um de nós vai escolher aqui um caminho. Cada um de nós. Nós vamos escolher seguir os nossos próprios interesses, vamos escolher tapar os nossos ouvidos para a verdade. E eu reforço aqui, seguir Jesus parcialmente ou seletivamente é o mesmo que não seguir. É o mesmo que não seguir. O Novo Testamento nos ensina que seguir Jesus é uma jornada de entrega total. Prioridade. Disposição em seguir a Cristo. Parcialmente não é suficiente. O convite do Evangelho é um convite à devoção completa. Ou nós seguiremos Cristo e vamos buscar a obediência como um alvo. E isso, irmãos, não será fácil, nós vamos tropeçar no caminho. Mas o Senhor prometeu que estaria ao nosso lado, nos ajudando a nos reerguer até o fim. Ou então, ou nós rejeitaremos, ou nós vamos decidir por isso. Seguir o Senhor em todas as suas palavras. Buscar andar como Ele andou, mesmo que isso signifique caminhos difíceis. Caminhos de sofrimento. Caminhos de negar a nós mesmos. Mas certamente o Senhor nos encherá do Espírito. Se nós decidirmos isso, o Senhor estará ao nosso lado, nos dando confiança, nos ajudando, estando junto conosco em todo o tempo. Então, queridos, eu encerro aqui perguntando a cada um, para que você medite, qual será a sua decisão sobre isso? Qual caminho você decide seguir? Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Irmãos, talvez uma simples meditação nisso custe sua vida eterna. Talvez você encontre aqui o encorajamento necessário a se dispor a ir até o fim. E a minha esperança é que isso ocorra. Então vamos ter um momentinho breve de meditação e aí então faremos uma oração para encerrar a exposição. Pai querido, bondoso Deus, louvado seja o Senhor pela mensagem de salvação que nós encontramos nas Escrituras, especialmente na história que hoje nós aqui podemos juntos ler e meditar sobre, testemunho de um verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém que, em momento algum, mediu os custos de fazer aquilo que Deus esperava dele e que havia comissionado a ele. Pai, que sejamos como Estevão, discípulos que anunciam as boas novas com coragem, que decidem ser obedientes, mesmo que isso signifique sofrimento. Que não sejamos como aqueles que escolhem apenas o que lhe interessa, que veem Jesus apenas como um amuleto da sorte, um caminho para encontrar coisas boas ou coisas assim. Jesus seja para cada um de nós Senhor, Rei, que reina em nosso coração como a maior autoridade de todas.
Que jamais façamos como os religiosos do texto, tapando os nossos ouvidos para não ter que ouvir o Senhor falar conosco. Que não sejamos como aqueles que fecham os ouvidos para poder viver os seus próprios sonhos, os seus desejos pessoais, as suas aventuras. Que a gente entenda, Senhor, que essa vida é passageira, que essa vida logo acabará. São poucos anos que nós estamos aqui, muitas vezes, negociando em relação a algo que é eterno. Séculos e séculos. Não permita, Pai, que nenhum de nós aqui negocie essas verdades. Nos ajuda, nos dá o Teu Santo Espírito, nos convencendo disso e nos ajudando a viver como Estevão. Com pessoas que entendem o valor correto de todas as coisas, que possuem compaixão com os que se perdem, pessoas que buscam a todo tempo fazer o Senhor ser glorificado. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos faz lembrar disso diariamente. Grava, Senhor, essas palavras na nossa alma. Que possamos, Senhor, como Estevão, enxergar o real lugar que Cristo ocupa. Nós agradecemos o tempo que tivemos aqui de estudo bíblico. Louvado seja o Senhor. Amém.